Oi, gente! Esse é o meu primeiro vídeo aqui. Gostaria de me apresentar. Meu nome é Sandy Natália e eu gosto de estudar espiritualidade e autoconhecimento, e eu tenho um propósito muito grande na minha vida com as pessoas. Então, esse canal aqui é um começo muito importante e muito grande pra mim, sabe? Por mais que seja o primeiro vídeo, eu acredito que eu vou conseguir chegar a muita gente, eu acredito que eu vou conseguir abrir a mente de muitas pessoas. E mesmo que não seja muitas pessoas, eu vou ficar muito grata por você estar aqui, por você me ouvir. Eu não vou te dar uma crença exata, nem limitante. Com certeza não. Na verdade, o que eu vou fazer é abrir a caixa, sabe? Você vai conseguir ver o mundo de outras formas e da forma que você quiser, na verdade. Porque nós somos seres de potência, né? Então, nós podemos criar nossa própria realidade. E é basicamente sobre esse ser de potência que a gente vai falar hoje aqui. Resumindo, essa coisa de ser de potência tem relação com a gente ser seres humanos relacionados. O que eu quero dizer com seres humanos relacionados? Eu vou dar o exemplo dos órgãos, que é o mais fácil de entender. Eu vi isso no podcast e eu tô dando aqui esse assunto e esse exemplo com vocês, tá? Por exemplo, a nossa mente, ela comanda os outros órgãos, né? Nosso cérebro comanda os outros órgãos. E os órgãos, eles precisam uns dos outros para ter um bom funcionamento. A potência deles cresce quando está tudo bem, quando está tudo funcionando. A mesma coisa somos nós em forma mental, em forma de experiências e vivências. A gente atinge uma potência maior, uma potência diferente. Não precisa ser necessariamente algo muito positivo, mas também algo muito ruim, algo muito negativo, porque nós somos seres relacionados, nós somos seres influenciáveis. Então, isso depende de muitas coisas. Isso depende das pessoas em que nos relacionamos. Isso depende com os pensamentos em que nós se identificamos e nos relacionamos. Isso depende do horizonte em que a gente olha, para onde a gente quer chegar, as coisas que a gente idealiza, tudo que a gente se relacione. Pode ser algo que você faz, pode ser um esporte, pode ser arte. Qualquer coisa que você esteja se relacionando, que você esteja se permitindo fazer parte daquilo. E isso cria uma potência na gente, onde a gente esteja. Então, por exemplo, você tem potência de ser quem você quiser. Você tem potência de construir a sua própria realidade, porque você tem todos os recursos que você precisa dentro de você e dentro da sua mente. E por que eu afirmo tanto isso? Por que eu criei tanta certeza disso? Porque, gente, eu não estudei apenas, vamos dizer, espiritualidade. Eu estudei também neuroplasticidade, para eu conseguir ter uma ideia de como realmente as coisas funcionam na ciência, né? E, cara, parando pra pensar, tipo, quando eu comecei a escutar sobre, né, eu pensei, mano, talvez a gente não tenha tanto livre-arbítrio assim. Mas olha só, talvez a gente não tenha tanto livre-arbítrio assim. Por quê? Porque a neuroplasticidade, ela não é uma coisa que a gente escolheu, tipo, como ela vai ser. A gente viveu uma vida em que a gente não escolheu, e a gente chegou num momento em que nossa neuroplasticidade, porque antes eu não sabia o que eu estava fazendo com o meu cérebro, agora ele está comprometido em certas áreas em que eu não consigo, por exemplo, ter uma boa comunicação, ou alguma área que você não seja boa. Você não tem culpa. Mas tem um porém, a gente tem sim o livre-arbítrio em relação até a criar nossa própria mente e nossa própria realidade, porque tudo vem de dentro. Porque, gente, a neuroplasticidade, ela é plástica, então ela muda. E outra também que nosso corpo, ele é 70%, né, se eu não me engano, ou é mais. 70% água, e água, ela se molda a qualquer lugar, a qualquer ambiente, é uma coisa que a gente nem entende direito como é que foi feita, né, porque é uma coisa divina. E a mesma coisa somos nós somos seres que veio do divino. Nós somos seres de potência. Por que você acha que existe o universo inteiro, cheio de mundos, cheio de personalidades, cheio de até planetas, enfim? Literalmente, o universo é infinito. Literalmente. Não só no sentido do universo astral e tudo mais, mas no sentido da mente. Porque nós somos seres, nós somos o universo experienciando a natureza e descobrindo a potência de cada um. E aí também entra uma coisa muito interessante, que é a questão de sermos seres individuais. Nós somos seres relacionados. Nós nos relacionamos com o mundo e isso nos dá potência de descobrirmos novas potências que nós temos, para poder construir, para podermos ficarmos surpresos com coisas novas, com coisas diferentes, em que a gente possa se relacionar com coisas fora da gente, para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender, para que a gente possa realmente descobrir novos modos de viver, novos modos de sentir as coisas, né, e tudo mais. Então toda essa relação nos ajuda, sabe? Nos ajuda a sermos seres maiores, digamos assim. E todo ser humano, por mais que seja seres relacionados e influenciáveis, nós também somos individuais, né? Tudo tem um lado e o outro, é o yang, tudo tem o seu lado oposto ao outro. Então, por mais que somos seres relacionados, nós também somos individuais.
E essa individualização, ela precisa de uma experienciação de diferença, para que a gente possa crescer, que é justamente sobre o que eu estava falando agora. Então, o que é que acontece dentro de você, para que você possa criar algo que ainda não exista dentro de você, para que possa criar algo a partir de um lugar que não exista isso, sabe? Criar literalmente algo novo. Mudar algo que você quer na sua mente para uma coisa oposta. Por exemplo, você pensa negativo e agora você quer pensar positivo. Cara, é muito difícil a gente sair de um mundo e ir para outro completamente oposto. É difícil, mas é possível. Muitas coisas, né? Tudo é possível. Tudo é possível. Basta apenas você entrar na energia, entrar na individualidade, se entender melhor e não se comparar. Porque isso é muito interessante, você entender que, pô, você é um ser de potência. Não adianta você se comparar com o outro, porque você é um ser único, você é um universo único. Então você precisa de autoconhecimento. Você precisa saber quem você é. Você precisa entender como o mundo funciona pra você. Porque se você for muito, o outro faz isso, o outro faz aquilo, deu certo desse jeito. Cara, o fluxo do pensamento, do movimento dele, as relações dele, né? O mundo relacionado dele, tudo mais, é completamente diferente do seu. Mesmo que você tivesse, por exemplo, as mesmas relações que ele tem, pra meio que conseguir o mesmo fluxo de pensamentos, pra conseguir chegar onde ele chegou, pra ter aquela vibração energética positiva, necessária, talvez você nem conseguisse, porque talvez aquilo não fosse necessariamente pra você. Porque mesmo que você seja uma pessoa que, pô, você tem um potencial de chegar em um lugar grande, de chegar em um lugar alto, seu caminho não vai ser o mesmo, seus pensamentos não vai ser o mesmo, porque você tem uma criatividade diferente, você vai criar o seu mundo, e o seu mundo não é igual ao de ninguém. Isso é bem óbvio de falar, é bem óbvio mesmo, mas na prática, eu não sei se eu diria que é algo difícil ou algo interessante, porque é muito legal você saber que, tipo, que independente de quantas pessoas incríveis existam no mundo, você vai continuar sendo incrível sendo do jeito que você é. Mas aí você precisa ter coragem pra ser, você precisa ter coragem pra existir. Então, esse vídeo tem tanta coisa relacionada uma na outra, sabe? Então, cara, quanta coisa eu tive que relacionar na minha vida, na minha própria mente, pra eu conseguir chegar aqui e falar tudo isso. Gente, não foi só questão de refletir, não foi só questão de pensar, claro que foi muito sobre isso, que a gente precisa pensar, precisa refletir do nosso jeito, de forma livre, né, sem bloqueio, pra conseguir chegar em um ponto que seja convincente pra nós mesmos, né? Porque eu mesma sou uma pessoa muito questionadora. Então, eu passei por muitas ideias, acreditei, desacreditei em muita coisa, pra eu chegar aqui e ter certeza do que eu tô falando. Então, sim, é normal você ter dúvidas, é normal você passar por momentos complicados, é normal você ter dúvidas sobre o que você quer fazer, ou não saber exatamente quem você é, ou ter dificuldade pra mudar o autoconhecimento, porque realmente tudo isso não é fácil, sabe? A gente precisa ter coragem pra ser nós mesmos e desbloquear todas as crenças limitantes que nós temos pra conseguir chegar em um ponto que seja autêntico, que seja convincente, porque essa coisa da neuroplasticidade, tipo, se mover e mudar o fluxo e tal, de pensamentos e crenças, precisa ser algo que te convença. Porque você não vai conseguir mudar sua mente afirmando a mesma coisa todos os dias. Porque isso aí, você se olha no espelho e você não sente aquela vibração, sabe? Você meio que no fundo da sua mente você sabe que aquilo é mentira. É como se seu inconsciente estivesse falando, cara, você tá repetindo tanto isso que parece que você quer ser algo que você não tá sendo. Então, você tem que mostrar pra sua mente, você tem que começar a entender, não só afirmar, mas a entender que você já tem todo o recurso dentro de você. E no que aqui isso exatamente ajuda, no que eu falei, né? Porque se você entende que você já tem todo o recurso dentro de você, então você não precisa ficar se afirmando como se não tivesse. Você não precisa sentir mais a negatividade de não ter aquilo ou de não ser aquilo que você quer ser, sabe? Porque você já é, entende? Daí a questão agora é de onde vem essa potência que ainda não existe. Gente, tem uma coisa que se chama contentamento íntimo. Esse contentamento íntimo é sua energia dentro de você sendo motivada por algo que você está se diferenciando fora, por algo que você está experienciando a diferenciação. Quando você se relaciona com algo ou com alguém que te faz se sentir novo, te faz se sentir surpreso, você se relaciona com aquilo e aquilo constrói novos mundos dentro de você, porque você passa a entender coisas diferentes. Por isso que se chama experiência da diferenciação. Então, tem todos esses pilares para você conseguir construir a mentalidade que você quer. E construindo o seu mundo mental, você constrói a vida real. Porque como vocês sabem, acho que todo mundo já sabe, que nosso cérebro ele não consegue diferenciar muito o que a gente idealiza, o que a gente imagina pra vida real. Por isso que quando a gente imagina coisas, a gente começa até a sentir emoções em relação àquilo, porque é como se a gente estivesse realmente vivendo. Então, se você não idealizar, se você não construir esse mundo dentro primeiro, se você não crer, se você não ver isso acontecendo, se você não vibrar nessa energia, não tem como esse mundo existir fora, sabe?
Não tem como. Então você precisa estar vivendo isso, de verdade, sabe? Não é questão de você ficar pensando, tipo, eu quero que isso aconteça, não sei o quê. E no fundo você ficar, tipo, nossa, eu não tenho isso, nossa, eu não sei se isso vai acontecer, eu não me acho capaz, eu sou isso e aquilo, não tem como, não sei o quê. Se você ficar muito nessas questões, nessas dúvidas, sabe? Aí realmente você não vai estar vivendo aquilo, você vai estar transformando aquilo em algo distante. Então, você vê que, tipo, toda essa questão de potência tem a ver com a gente ser seres de criação. Essa questão de potência, pra que a gente ia ter potências infinitas se não fosse pra criar nossa própria realidade? Então, tudo isso já convence, sabe? Se você é uma pessoa que pratica muito lei da atração, que realmente tá muito, sabe, afinada nisso e tal, e quer entender mais sobre, cara, só entenda isso. Só entenda isso, que você vai passar a acreditar de forma leve, porque você já tá convencida, você já tá acreditada de que você foi feita pra isso, sabe? E não pensar nisso como algo fora, mas sim como algo que você existe, né? Mas sim como algo que você existe pra fazer acontecer, pra fazer existir, porque você é a própria existência, entende? Você é o próprio universo experienciando essa existência, essa natureza. Então, tá ok, sabe? Agora é só continuar constante, sabe? Cuidando de si, cuidando das suas crenças. E pronto, gente. Sabe? É isso. Eu vou trazer mais conteúdos assim nesse estilo de criação de realidade e coisas energéticas e espirituais e até mesmo psicologia, porque eu sei que é uma coisa que tá interlaçada uma na outra e vocês também precisam saber disso, né, gente? Não adianta você acreditar apenas em um lado do pilar, sabe? Você precisa construir, você precisa ter uma estrutura, sabe? Você é um ser humano feito de diferenciações, feito de coisas que se relacionam umas com as outras para poder fazer sentido, para poder existir. Então, sim, eu vou trazer conteúdos relacionados aqui para que vocês possam ter essa estrutura. Comenta aqui, tá? Se vocês querem que eu traga algum conteúdo e tchau, tchau.